Você já sentiu que há algo maior atuando em sua vida, mas não sabe exatamente como identificar ou entender esses sinais espirituais? Às vezes, a rotina apertada, as dúvidas e até as batalhas internas nos fazem questionar se estamos mesmo caminhando na direção certa ou se nossa comunhão com Deus está realmente viva. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos ensinou a reconhecer esses sinais do Espírito Santo que revelam uma transformação interior profunda, capaz de mudar prioridades, renovar o coração e abrir portas para uma vida de amor e propósito. Neste conteúdo, você vai descobrir como o Espírito Santo atua em cada detalhe da sua jornada, trazendo sabedoria para decisões, despertando um desejo ardente de comunhão com Deus e plantando o fruto do Espírito em sua vida. Se você está buscando respostas claras e práticas, uma sabedoria que vai além da lógica humana e sinais que confirmam a presença divina em você, está no lugar certo. E se essa mensagem falar ao seu coração e você sente que precisa de conteúdos como esse de Deus para a sua vida, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha com alguém essa mensagem de Deus. E mais, comenta aqui embaixo, te amo, Deus, se essa palavra foi direto para o seu coração. Vamos espalhar essa semente juntos. Quando o Espírito Santo começa a agir na vida de alguém, a primeira coisa que a gente percebe é uma transformação de prioridades. Sabe aquela lista interminável de afazeres, preocupações e desejos que parecem tão urgentes? Aos poucos, o Espírito Santo vai realinhando o olhar da pessoa para o que realmente importa, aquilo que não se perde no tempo, aquilo que é eterno. É como se, de repente, as coisas fúteis perdessem a força de atração e o coração começasse a se inquietar por algo mais profundo, mais verdadeiro. Imagine a vida como uma bússola. Antes, ela pode estar apontando para as realizações passageiras, para o sucesso material, para o reconhecimento social. Mas quando o Espírito Santo entra em cena, essa bússola é calibrada para apontar para Deus, para a comunhão com Ele e para o cultivo do fruto do Espírito em nós. Não é uma troca de prioridades feita com esforço ou obrigação, mas uma transformação interior que vai brotando naturalmente, porque o Espírito Santo não impõe, ele convence, guia e inspira. Essa mudança não acontece de uma hora para outra. É um processo sutil, que muitas vezes passa despercebido no dia a dia, mas que com o tempo traz uma paz e uma alegria que o mundo não pode oferecer. O amor de Cristo começa a ser mais desejado do que qualquer conquista passageira, e o cuidado com a alma passa a ser mais importante do que qualquer status ou bem material. Um exemplo prático. Quem já sentiu aquela vontade genuína de abrir a Bíblia ao invés de ligar a TV ou ficar horas nas redes sociais? Ou quem já percebeu que reservar um tempo para a oração virou prioridade, mesmo com a agenda cheia? Esses são sinais espirituais do Espírito Santo mostrando que o coração está sendo realinhado para a verdadeira vida, aquela que é eterna. E não se trata de abandonar responsabilidades ou sonhos, mas de enxergar tudo com olhos novos. O Espírito Santo ensina a viver no equilíbrio, priorizando o que constrói o nosso caráter e a nossa comunhão com Deus. Isso também traz sabedoria para as escolhas, porque quando o foco está no eterno, as decisões ganham um propósito maior. Então, quando você sentir que suas prioridades estão mudando, que seu desejo por coisas espirituais está crescendo, pode ter certeza, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, plantando uma semente de transformação que vai florescer em comunhão verdadeira com Deus. E essa transformação interior é só o começo do que Deus tem preparado e já nos deixa ansiosos para o que vem a seguir. Você já percebeu como,
Quando a transformação interior começa, nasce dentro da gente uma sede que não é de água nem de alimento, mas uma sede espiritual. Esse desejo profundo por comunhão com Deus é um dos sinais espirituais mais bonitos que o Espírito Santo planta no coração. É aquela vontade de estar mais perto, de conversar com Ele, de entender mais da sua palavra e até de adorar, mesmo que ninguém esteja vendo. Parece até que a alma grita por algo que o mundo não pode oferecer. É interessante pensar que essa sede espiritual é o começo de uma jornada intensa. Não é só sobre abrir a Bíblia por obrigação ou repetir orações decoradas. É uma busca sincera, que faz a gente querer entender cada palavra, cada ensinamento, porque algo dentro sabe que ali está a fonte da vida verdadeira. Por isso, a oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e vira um bate-papo, uma comunhão real, onde o coração fala com Deus e na resposta sente a presença do Espírito Santo. Para quem está começando, pode parecer desafiador organizar esse momento de comunhão, mas um passo prático é reservar um tempo diário, mesmo que seja só 5 minutos. Pode ser logo ao acordar, na pausa do trabalho ou antes de dormir. Um versículo para ler, um pensamento para meditar, uma oração simples. Com o tempo, esse momento vai crescendo, se tornando alimento e combustível para o dia. Livros como O Espírito Santo de A.W. Tozer podem ajudar a aprofundar esse desejo, mostrando como essa sede é natural e essencial para uma vida espiritual vibrante. Além disso, a adoração se torna um impulso espontâneo. Não precisa estar num templo ou com música alta. É aquele momento de reconhecer o amor de Cristo, de agradecer, de se entregar mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. Muitas vezes, ouvimos falar que a verdadeira adoração acontece na simplicidade do coração. E é exatamente isso, uma entrega, que o Espírito Santo inspira sem medo ou formalidades. Essa busca por comunhão traz um efeito transformador. A gente passa a perceber Deus nos detalhes do dia, nas pessoas, nos desafios e até nas alegrias simples. O Espírito Santo abre nossos olhos para que enxerguemos além do visível, despertando a sabedoria que vem do alto. E é aí que começamos a sentir a comunhão verdadeira, que não se limita a momentos específicos, mas que contagia toda a vida. No fundo, esse desejo profundo é um convite do Espírito Santo para que a gente se achegue mais e mais a Deus, porque é na comunhão diária que a transformação interior se aprofunda e o amor de Cristo nos molda. E quando a gente sente esse chamado, a próxima etapa é desenvolver sabedoria espiritual para as decisões. Um passo que conecta essa sede com a prática da vida diária, mostrando que a comunhão com Deus é também para nos guiar. Quando o Espírito Santo começa a operar na nossa vida, uma das mudanças mais surpreendentes é a maneira como passamos a tomar decisões. Não que a lógica humana deixe de ser útil, mas a sabedoria espiritual, esse dom precioso, faz com que o discernimento vá muito além do que os olhos veem ou a mente calcula. É como ter um GPS celestial que não só mostra o caminho mais rápido, mas o caminho mais certo, aquele alinhado com a vontade de Deus. Sabe aquelas situações em que tudo parece confuso, as opções se multiplicam e a cabeça até dói de tanto pensar? Pois é, o Espírito Santo nos dá uma percepção que ultrapassa o raciocínio comum, trazendo uma calma e uma clareza que só Ele pode proporcionar. Não é raro perceber que, em momentos de dúvida, a resposta surge como um sussurro interior, um sinal espiritual que acalma o coração e orienta os passos. A sabedoria espiritual funciona assim. Ela envolve a comunhão com Deus, porque só estando conectado com o Espírito Santo podemos acessar esse entendimento.
A leitura da Bíblia, por exemplo, é uma fonte inesgotável, mas é o Espírito que revela as verdades para cada situação particular. Um hábito bacana é anotar decisões importantes e orar pedindo essa sabedoria. Depois, revisitar o assunto, com a mente mais tranquila e o coração aberto. Para quem quer aprofundar, livros como Sabedoria para a Vida, de John MacArthur, podem ser grandes aliados, pois mostram que a sabedoria que vem do Espírito Santo é um fruto que nasce quando vivemos em comunhão constante com Deus. Essa sabedoria também evita muitos tropeços, porque o Espírito alerta para o que pode parecer bom, mas não serve ao propósito divino. E sabe o que é mais bonito? Essa sabedoria espiritual está disponível para todos, não importa a idade, experiência ou conhecimento acadêmico. O Espírito Santo quer ser o nosso mentor interno, guiando nossas escolhas, revelando a vontade de Deus em detalhes que a gente nem imagina. Essa transformação interior vai se manifestando, por exemplo, quando a gente consegue dizer não a tentações que antes pareciam irresistíveis ou escolhe caminhos que promovem paz em vez de confusão. A sabedoria espiritual também influencia como nos relacionamos. Quando buscamos a orientação do Espírito, as decisões que envolvem outras pessoas são tomadas com amor de Cristo e respeito, o que evita conflitos e promove a unidade. É um convite para crescer não só no conhecimento, mas na aplicação prática desse conhecimento, vivendo o fruto do Espírito no dia a dia. E aí, começando a entender como essa sabedoria abre portas para uma vida com prioridades transformadas e uma comunhão mais profunda. O próximo passo que essa sabedoria ajuda a desenvolver é a sensibilidade ao pecado. Aquela consciência interna que o Espírito Santo nos dá para perceber o que desagrada a Deus. Quer seguir com a gente nessa? Quando o Espírito Santo começa a guiar a nossa jornada, uma das mudanças mais delicadas e ao mesmo tempo poderosas que surgem é a sensibilidade ao pecado. Sabe aquela sensação de incômodo, um desconforto interno que aparece quando fazemos algo que antes talvez nem notássemos? Pois é, esse é um dos sinais espirituais claros de que a transformação interior está em andamento. O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos para o que realmente desagrada a Deus, ajudando a enxergar além das aparências. Essa consciência não é para nos deixar presos na culpa ou no medo, mas para nos despertar para uma vida de arrependimento sincero e busca pela pureza do coração. O pecado, que antes podia ser ignorado ou minimizado, começa a ser visto como uma barreira que nos afasta da comunhão com Deus. E isso acontece porque o Espírito Santo atua como um consolador que não só conforta, mas também corrige com amor, mostrando o caminho para a transformação verdadeira. É comum que essa sensibilidade comece por coisas pequenas, uma palavra dita sem cuidado, um pensamento impuro, uma atitude egoísta. Mas à medida que essa consciência cresce, o desejo por santidade também aumenta. E olha só, essa mudança é fruto do amor de Cristo agindo dentro de nós, porque só o amor verdadeiro pode nos motivar a buscar o melhor, a viver o que agrada a Deus, mesmo quando isso exige esforço. Como começar a perceber esses sinais espirituais no dia a dia? Uma dica prática é cultivar momentos de silêncio e reflexão, onde você pode perguntar ao Espírito Santo: onde estou errando? O que preciso mudar para estar mais alinhado com Deus? Às vezes, uma conversa honesta consigo mesmo, acompanhada de oração, já abre portas para essa percepção. Outra ferramenta poderosa é a leitura diária da Bíblia, especialmente livros como Salmos e Provérbios, que nos ajudam a entender a vontade de Deus e nos trazem sabedoria para reconhecer o que precisa ser transformado. Não se assuste se essa sensibilidade parecer desconfortável no começo.
Ela é parte do processo de limpeza espiritual que nos leva para mais perto de Deus. Com o tempo, o fruto do Espírito se manifesta cada vez mais. Amor, paz, paciência, bondade e domínio próprio começam a surgir naturalmente, e a consciência do pecado vai sendo substituída por um desejo constante de viver na luz. Essa etapa, por sinal, prepara o terreno para que possamos discernir com mais clareza a vontade de Deus, especialmente em situações complexas, tema que vamos explorar logo em seguida. Perceber o pecado, sentir essa inquietação no coração, é na verdade um sinal precioso do Espírito Santo cuidando de nós, chamando para uma comunhão mais profunda e verdadeira. Quando o Espírito Santo começa a operar dentro de nós, uma das evidências mais visíveis dessa ação é o surgimento do fruto do Espírito. E não é só algo para ficar na teoria, sabe? Amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Essas qualidades passam a brotar na nossa vida de forma natural, quase sem esforço, como uma árvore que cresce firme e saudável quando bem cuidada. O Espírito Santo não é um mestre exigente que nos força a mudar. Ele é um jardineiro amoroso que cultiva dentro de nós essa transformação interior. O amor de Cristo é a base para tudo isso. É Ele que nos impulsiona a agir com compaixão, mesmo quando não estamos na melhor das fases, a perdoar aqueles que nos magoaram e a enxergar o próximo com olhos de misericórdia. Quando esse amor nasce no coração, a paz também aparece, aquela paz que não depende das circunstâncias externas, mas que é um sinal claro da presença do Espírito Santo. Imagine só, mesmo em meio a tempestades da vida, sentir uma calmaria interna que ninguém pode tirar. A paciência é outra joia preciosa desse fruto. Quantas vezes nos vimos irritados, impacientes, querendo tudo na hora, pois o Espírito Santo nos ensina a esperar com confiança, a entender que cada coisa tem seu tempo, que a transformação verdadeira acontece gradualmente. É como aquele ditado: devagar se vai ao longe, e com o Espírito a gente aprende a não se desesperar. Bondade e domínio próprio também são marcas dessa mudança. A bondade se manifesta em gestos simples, um sorriso, uma palavra amiga, uma mão estendida, que mostram que o amor de Cristo está vivo dentro de nós. Já o domínio próprio nos ajuda a controlar impulsos, a resistir às tentações e a fazer escolhas que honram a Deus e fortalecem nossa comunhão com Ele. Se você ainda não sente esse fruto florescer plenamente, não se preocupe. Essa é uma caminhada diária. Uma dica prática é pedir ao Espírito Santo que trabalhe em áreas específicas da sua vida, como a paciência no trânsito ou a bondade nas pequenas interações do dia a dia. Também ajuda muito ler livros como O Fruto do Espírito, de Jerry Bridges, que traz insights profundos e práticos para viver essa realidade. Lembre-se que essa transformação interior, esse amadurecimento do fruto do Espírito, é um processo que vai acontecendo à medida que permanecemos em comunhão com Deus e buscamos a sabedoria que vem do alto. E acredite, quando começamos a viver assim, as pessoas ao nosso redor notam, e isso se torna um poderoso testemunho da ação do Espírito Santo. E falando em testemunho, isso nos leva direto ao próximo ponto, a unção para testemunhar, essa coragem e inspiração para falar de Deus e mostrar o amor de Cristo no dia a dia. Quer continuar essa jornada comigo? À medida que a transformação interior avança, o Espírito Santo nos presenteia com um discernimento especial, aquela habilidade de captar a vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou desafiadoras. É como se, no meio do emaranhado de escolhas e dúvidas da vida, o Espírito Santo atuasse como uma luz suave, revelando o plano divino por trás de cada situação. Não é sobre ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim de perceber,
Com o coração, qual caminho honrará a Deus e trará paz? Você já passou por momentos em que precisava tomar uma decisão importante, mas não sabia para onde ir? Talvez até tenha sentido aquela inquietação no peito, como se algo quisesse chamar sua atenção. O discernimento da vontade de Deus é exatamente isso. Aprender a reconhecer esses sinais espirituais que o Espírito Santo usa para nos guiar. Pode ser uma palavra ou um conselho vindo de alguém sábio. Uma passagem da Bíblia que parece ter sido escrita para você naquele exato momento. Ou até uma paz inexplicável que acalma a mente e confirma o caminho. Essa capacidade não surge do nada. Ela é fruto de uma comunhão constante com Deus. Quando você ora, estuda a palavra e está atento à voz do Espírito Santo. É nessa intimidade que o Espírito ensina a separar o que é superficial do que é essencial, o que é temporário do que é eterno. E o mais incrível é que esse discernimento não se limita às grandes decisões da vida, mas se aplica também aos detalhes do cotidiano, que muitas vezes fazem toda a diferença. Quer uma dica prática? Sempre que se deparar com uma situação difícil, reserve um momento para silenciar a mente, pedir sabedoria ao Espírito Santo e refletir sobre o que a Bíblia diz. Manter um diário espiritual pode ajudar. Escreva seus pensamentos, orações e percepções e depois releia com calma. Assim, vai ficando mais fácil reconhecer os padrões e a voz de Deus. Além disso, é importante lembrar que discernir a vontade divina não significa ausência de desafios ou incertezas, mas sim confiança na direção que o Espírito Santo oferece. Essa confiança nasce do amor de Cristo que habita em nós e do fruto do Espírito que cresce com a prática da fé. Quando você desenvolve esse discernimento, a transformação interior se aprofunda e sua caminhada se torna mais alinhada com o propósito de Deus. E é aí que a oração no Espírito ganha um papel fundamental, porque essa conexão profunda fortalece ainda mais o entendimento do plano divino. E isso a gente vai explorar já já. Você já teve um momento em que, mesmo sem conseguir colocar em palavras tudo o que sente, sentiu uma conexão profunda com Deus? Isso é a oração no Espírito, um dos mais incríveis sinais espirituais que o Espírito Santo nos oferece. Não é uma oração comum de dizer frases ou pedir coisas, mas uma sintonia fina com Deus, um diálogo silencioso, onde o coração fala mais alto que qualquer palavra. A oração no Espírito vai além da fala humana. Ela é uma expressão da alma, um suspiro interior que nasce quando a comunhão com Deus é verdadeira e intensa. É aquele momento em que, mesmo que você não saiba exatamente o que dizer, o Espírito Santo intercede por você, levando seus sentimentos, suas angústias, seus anseios diretamente ao Pai. É como se as suas emoções, orações e até dúvidas fossem traduzidas em uma linguagem que só Deus entende, e isso traz uma paz e um conforto indescritíveis. Muita gente pensa que para orar é preciso ter um roteiro ou as palavras perfeitas, mas a oração no Espírito quebra esse paradigma. Você pode estar no meio do caos, sem saber o que dizer, e ainda assim estar orando profundamente. Para desenvolver essa intimidade, é essencial cultivar a comunhão diária com Deus. Abrir o coração, mesmo no silêncio, e deixar que o Espírito Santo conduza. A leitura da Bíblia, especialmente dos livros de oração como os Salmos, ajuda a inspirar esse tipo de oração que vem do fundo do coração. Um hábito prático para quem quer experimentar essa oração é reservar alguns minutos para simplesmente ficar em silêncio, com o foco em Deus, deixando os pensamentos passarem sem se apegar a eles. Muitas vezes, o próprio silêncio se torna uma forma poderosa de orar no Espírito. Além disso, participar de momentos de adoração, onde a música e o louvor ajudam a criar um ambiente propício, pode facilitar essa conexão profunda.
A oração no Espírito também fortalece a nossa comunhão com Deus e abre portas para a sabedoria e o discernimento que precisamos na vida. Ela nos prepara para os desafios, nos dá coragem para testemunhar e nos ensina a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Aliás, essa experiência espiritual muitas vezes é o início de uma vida de testemunho e transformação que vai além de nós mesmos, um reflexo do amor de Cristo agindo em nós. E por falar em testemunho, isso nos leva ao próximo ponto, onde vamos falar sobre a unção para testemunhar, a coragem e inspiração para falar de Deus e levar sua palavra adiante, mesmo quando parece difícil. Quando o Espírito Santo age poderosamente dentro da gente, surge também uma unção especial. Aquela coragem sobrenatural e inspiração que nos impulsiona a testemunhar sobre o amor de Deus, mesmo quando o cenário ao redor parece desfavorável. É aquele impulso interior que vai além da timidez ou do medo, porque vem diretamente do Espírito Santo, que capacita para falar com clareza, paixão e sinceridade sobre o que Jesus tem feito na nossa vida. Essa unção para testemunhar, não significa que vamos virar oradores perfeitos da noite para o dia. Não, ela é mais sutil e verdadeira do que isso. É a presença do Espírito Santo que nos dá palavras no momento certo, gestos que tocam corações e uma força interna que mantém a firmeza quando as adversidades aparecem. Já pensou em como um simples relato de mudança de vida pode impactar alguém? Muitas vezes, a gente subestima o poder de compartilhar o amor de Cristo, e o Espírito Santo é quem nos lembra disso na hora certa. Se você ainda sente receio, uma boa dica é começar aos poucos, no ambiente mais confortável possível, na roda de amigos, na família ou até em grupos de estudos bíblicos. Orar pedindo a unção do Espírito antes de abrir a boca é fundamental, porque é Ele quem direciona o que deve ser dito e como deve ser dito. Livros como O Poder do Espírito Santo para Testemunhar, de William F. Hull, podem ajudar muito a entender essa dinâmica e a crescer nessa área. Outra coisa importante, a unção não é só para falar, mas também para ouvir e amar. Às vezes, o Espírito Santo usa o testemunho para tocar o coração de alguém que está sofrendo. E esse impacto acontece de maneira muito prática. Uma palavra amiga, um abraço, um gesto de compaixão. Isso é o amor de Cristo se manifestando através do fruto do Espírito que está crescendo em nós. E o mais lindo é que essa unção é um convite para sair da zona de conforto e fazer parte de algo maior, contribuindo para a transformação de vidas e para o avanço do reino de Deus. E claro, para que essa missão seja eficaz, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, o que nos leva direto para o próximo ponto. Ouvir a voz de Deus não é algo que acontece como uma notificação no celular. É uma habilidade que o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós aos poucos, por meio da prática da comunhão e da sensibilidade espiritual. É aquele chamado interior que não chega em forma de trovão, mas como um sussurro suave que toca o coração e orienta os passos. Aprender a identificar essa voz é fundamental para quem deseja caminhar na vontade de Deus e viver a transformação interior que Ele deseja para cada um de nós. Muitas vezes, confundimos os pensamentos da mente com a voz de Deus. A diferença está na paz e na coerência com o que a Bíblia ensina, além daquela intuição que o Espírito Santo planta na alma. Para treinar essa escuta, a dica é reservar momentos de silêncio e oração, afastando as distrações do dia a dia para criar espaço para que Deus fale. É na quietude que o Espírito Santo costuma se manifestar mais claramente. Além disso, prestar atenção aos sinais espirituais no cotidiano
como sonhos, palavras de outros irmãos, circunstâncias que se alinham de forma surpreendente, pode ser um indicativo de que Deus está falando. A comunhão com Deus fortalece essa sensibilidade, porque quando estamos conectados, é mais fácil perceber os sussurros da voz divina. Práticas como manter um diário espiritual ajudam muito. Anotar as impressões, os sentimentos e os direcionamentos recebidos permite revisitar essas experiências e confirmar se elas realmente vêm do Espírito Santo. Também é importante ter uma comunidade de fé para compartilhar e validar essas percepções, porque o Espírito Santo normalmente confirma suas palavras por meio da igreja. Ouvir a voz de Deus é um passo natural após receber a unção para testemunhar, porque só quem escuta o Senhor com clareza pode falar com autoridade e amor. Essa escuta ativa é, sem dúvida, um fruto da comunhão profunda com Deus e da sabedoria que vem do Espírito Santo. E falando em amor, essa capacidade de ouvir também nos prepara para o maior desafio e a maior recompensa de todos: amar como Cristo, com um amor incondicional e transformador, o que vamos abordar no próximo tópico. Amar como Cristo é, sem dúvida, o ápice da transformação interior que o Espírito Santo deseja realizar em cada um de nós. Esse amor vai muito além do sentimento passageiro. É um amor incondicional que perdoa, que acolhe, que tem compaixão mesmo quando a lógica humana diria para recuar. E o mais impressionante, é um amor sobrenatural que não depende das circunstâncias nem da reciprocidade, mas brota direto do Espírito Santo, fruto da comunhão com Deus e do agir constante do amor de Cristo no nosso coração. Quando aprendemos a amar assim, nosso olhar muda completamente. Passamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus, percebendo suas dores, suas lutas, suas necessidades de uma forma profunda e genuína. Isso transforma não só as nossas relações, mas também o nosso interior, pois o fruto do Espírito, amor, paciência, bondade, se torna visível em cada gesto. E quando o amor de Cristo nos invade, ele nos liberta de julgamentos, rancores e amarguras, abrindo espaço para o perdão verdadeiro, aquele que cura e reconstrói. Mas vamos combinar, amar assim não é simples. Requer uma entrega diária, uma entrega que se fortalece na oração, na leitura da Bíblia e na abertura para o Espírito Santo agir. É um processo de transformação interior contínua, onde cada desafio vira uma oportunidade de crescer. Se você quer começar a exercitar esse amor, que tal praticar atos simples, como ouvir alguém sem interromper, perdoar uma mágoa antiga ou até doar seu tempo para ajudar alguém? Essas pequenas atitudes são sementes que o Espírito Santo rega e faz florescer. Além disso, meditar em passagens como 1 Coríntios 13 ou o mandamento novo de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ajuda a internalizar esse amor. Livros como O Amor que Transforma, de Henry Nouwen, podem ser grandes companheiros nessa jornada, oferecendo inspiração e ferramentas para viver o amor cristão na prática. Essa capacidade de amar como Cristo encerra um ciclo poderoso da comunhão com Deus, pois é o fruto maduro de uma vida guiada pelo Espírito Santo, repleta de sabedoria e sinais espirituais que confirmam a transformação interior. E é exatamente esse amor que nos torna testemunhas vivas do Evangelho, prontos para continuar crescendo e aprendendo. Chegamos a um ponto crucial: o convite para transformar a sua vida a partir do que Jesus ensina sobre os sinais do Espírito Santo. Você já parou para pensar como essa transformação interior pode impactar não só o seu coração, mas também todas as suas relações e decisões diárias? Será que você está realmente aberto para ouvir a voz de Deus e deixar que o Espírito Santo conduza a sua jornada? Que tal refletir agora? Quais sinais do Espírito Santo você já percebeu na sua vida?
Como tem sido o seu desejo por comunhão com Deus? E mais, como você pode cultivar esse amor de Cristo que transforma tudo ao redor? A sabedoria e o discernimento que vêm do Espírito Santo estão ao alcance de quem busca com sinceridade e entrega. Então, que tal dar o próximo passo? Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que vão fortalecer sua fé e ampliar seu entendimento. Afinal, a caminhada com Deus é contínua, cheia de descobertas e de frutos que transformam a alma. E lembre-se, a jornada da transformação começa com um coração disposto. Que o Espírito Santo guie seus passos e que o amor de Cristo seja a força motriz da sua vida.